Uniclac. Fala galera, professor Geraldo Neto na área e estamos começando mais uma aula da Lei 94 de 1979, que é o Estatuto do Município do Rio de Janeiro. Perfeito? Na aula passada, a gente parou lá no artigo 64 e iríamos dar entrada, dar início ao 65, e é o que a gente faz agora, ok? Vamos lá. Para efeito de aposentadoria ou disponibilidade, será computado o tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, o período de serviço ativo nas Forças Armadas prestado durante a paz, computado pelo dobro em tempos de operação de guerra. Olha só, lembrando, tá, gente? É vedado a contagem de tempo fictícia, ok? O tempo de serviço prestado sob qualquer forma de admissão, desde que remunerado pelos cofres públicos. O tempo de serviço prestado em autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder público municipal, estadual ou federal. O período de trabalho prestado à instituição de caráter privado que tiver sido transformada em estabelecimento de serviço público. O tempo em que o funcionário estiver em disponibilidade, desde que ocorra a reversão. O tempo de licença especial e o tempo de férias não gozadas, contadas em dobro. Mais uma vez eu falo para você, eu não computo, não existe contagem de tempo fictícia, ok? Então, o tempo de licença especial e de férias gozadas contadas em dobro, negativo, tu pode riscar isso daqui, porque não cai na tua prova, ok? Se cair é para marcar errado, tá bom? O tempo de licença para tratamento de saúde. O tempo de serviço referido nos incisos 3 e 4 e 5 desse artigo será computado à vista de certidões passadas com base em folhas de pagamento, ou seja, a certidão que ele trabalhou em todos aqueles locais mencionados nesses incisos. Parágrafo 2º. As férias e períodos de licença especial não gozadas, referentes ao tempo de serviço anterior estranho ao município, não serão consideradas para qualquer efeito. Enfim, artigo desnecessário. Por que esse parágrafo 2º? Porque não seriam computadas para qualquer efeito, já que aqui no inciso 7 ele computa pelo dobro. Então acaba sendo desnecessário, não vejo nenhuma aplicabilidade para ele no nosso atual cenário jurídico, ok? Vamos lá. As férias e períodos de licença especial não gozados referentes ao tempo de serviço anterior e estranho ao município não serão considerados para qualquer efeito, foi o que eu já falei com vocês. 66. É vedada a acumulação de tempo de serviço prestado concorrente ou simultaneamente em cargos e funções. Exemplo, trabalho há 10 anos como professor num cargo, 10 anos como professor no outro. Eu vou juntar os dois, vou ter 20 anos? Não, vou ter 10 anos, porque foram simultâneos, tá? Artigo 67. Na hipótese de acumulação de cargos, é vedada a transposição de tempo de serviço de um para o outro cargo. Ah, não, eu tenho que completar 30 anos, um exemplo, mas eu já tenho 35 nesse, no outro eu tenho 25. Posso tirar esses 5 daqui e botar lá? Óbvio que não, é o que ele fala aqui. Essa transposição de tempos, tá bom? Parágrafo 1º, tempo de serviço municipal ou estranho ao município depois de averbado ou anotado em um cargo é considerado vinculado a este cargo para os efeitos desse artigo. Ou seja, a partir do momento que eu averbei determinado tempo àquele cargo, acabou. Eu não posso depois tirar e tentar colocar parte em outro cargo. Não é assim que funciona, tá? O tempo de serviço municipal estranho ao município prestado em um cargo do qual o funcionário tenha sido ou venha a ser exonerado ou demitido, não pode ser desmembrado para ser averbado ou anotado em mais de um cargo. Exemplo, aqui ó. O tempo de serviço municipal ou estranho ao município prestado em um cargo do qual o funcionário tenha sido ou venha a ser exonerado ou demitido não pode ser desmembrado. Ah, não, eu vou desmembrar isso daqui para anexar esse tempo de serviço a outro cargo. Não pode, não existe esse desmembramento, tá bom? É até bacana você ver a legislação falando a respeito disso, porque você já quebra de cara aquela maldade, né? Que o cara já olha aquilo ali com um intuito de tentar ludibriar a administração na contabilização desse tempo, ok? Da estabilidade. A estabilidade
É o direito que adquire o funcionário efetivo de não ser demitido, senão em virtude de sentença judicial ou processo administrativo disciplinar em que lhe seja assegurada ampla defesa. Perfeito isso daí, tá? Só acertar aqui, peraí. Parágrafo único. A estabilidade se refere à permanência no serviço público e não no cargo. Gente, a pessoa estável, realmente, ela está estável no serviço público, mas a gente tem que tomar um cuidado, porque esse estatuto ele é antigo, ele é retrógrado. Ele fala que a partir do momento que adquiriu a estabilidade, ele leva para onde ele for, ele está levando aquela estabilidade. E não é assim que funciona, a gente já sabe, tá bom? Será estável após 2 anos de exercício o funcionário nomeado em virtude de aprovação em concurso público. O que você vai fazer? Ó, risca os 2 e após 3 anos de efetivo exercício, ok? Deixa eu tomar um golinho dessa água aqui. Eu acho que eu deixei o copo lá fora, depois eu tomo. Olha só, após 3 anos de efetivo exercício, entendeu, galera? Está no artigo 41 da Constituição Federal, tá bom? Não pode errar e cuidado com isso daí, tá? É aquilo que eu falo, tem que acompanhar com a legislação para poder não errar, para poder ir marcando e eliminando e tirando tudo isso daí, ok? Vamos lá. O funcionário perderá o cargo, quando estável, em virtude de sentença judicial ou de processo administrativo disciplinar que haja concluído pela sua demissão, depois de lhe haver sido assegurado defesa. Primeira coisa, né? Lógico, por que eu asseguro defesa a ele? Eu vou te dar o fundamento legal. Artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988. Ou seja, é o princípio do contraditório e ampla defesa, tá? Aos litigantes de processo judicial e administrativo e os acusados em geral serão assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios de recurso a ela inerente. Esse é o texto do artigo, tá? Então é salvaguardado. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, tá? Como ele pode perder esse cargo? A gente sabe, tá? Isso daqui está dizendo no artigo 70, mas lá na Constituição Federal, no artigo 41, ele diz que o servidor público ele pode perder o cargo lá nos incisos 1, 2 e 3, tá? Primeiro, através de processo administrativo disciplinar, através de decisão judicial e através de avaliação periódica de desempenho. Perfeito? É o artigo 41, inciso 1, 2 e 3, que a gente tem que lembrar. Perdão, 41, parágrafo 1º, tá bom? Isso aqui está lá no parágrafo 1º do artigo 41. Então, o servidor pode perder por um PAD, decisão judicial ou avaliação periódica. Por que o teu aperta o pause e copia? Por que ele não menciona nada aqui? Porque a gente sabe que essa legislação é de 79. Então, para ficar malandro, tu bota aqui do lado, ó, combinado com 41, artigo 41, parágrafo 1º, incisos 1, 2, 3 da Constituição Federal, tá bom? Ainda tem aquela hipótese do 169, parágrafo 4º, tá? Que é 169, parágrafo 4º, que é o excesso de limite de despesa com pessoal. Quando a administração pública tem mais gente para pagar do que dinheiro para pagar, se enquadra na hipótese do 169, parágrafo 4º, mas isso daí vai ser trabalhado lá em direito administrativo com vocês, tá bom? Vamos lá. Parágrafo único. O funcionário em estágio probatório só perderá o cargo quando nele, não confirmado em decorrência de processo de que trata o parágrafo 3º do artigo 21, de sentença judicial ou mediante processo administrativo disciplinar, quando este se impuser antes de concluído o estágio. Vamos lá. Então, olha só, ele pode perder por decisão judicial dentro do estágio probatório? Pode. Ele pode responder a um PAD dentro do estágio probatório? Pode. Agora, essa avaliação que acontece dentro do estágio probatório, ao final, que ele pode não ser confirmado, é a avaliação especial de desempenho, que está no artigo 41, parágrafo 4º da Constituição Federal. A gente não pode confundir isso. Já falei bastante dela, por isso que eu acabei falando de uma maneira mais célere agora com vocês, tá bom? Para a gente ganhar tempo e ir adiante. Da aposentadoria, tá? Agora eu vou pedir para você ter bastante cuidado. Por quê?
Porque agora ele vai falar da aposentadoria compulsória e ele menciona a idade de 70 anos. E você vai ter que riscar e vai ter que botar uma nova numérica nisso daí, que é 75 anos, olha só. Artigo 71. O funcionário será aposentado, beleza, por invalidez, show de bola. Ele pode ser aposentado por invalidez, acabou, está inválido. 2. Compulsoriamente, aqui ele diz aos 70 anos de idade, não é aos 70. Você já sabe que agora acontece a aposentadoria voluntária, a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade, ok? Voluntariamente após 35 anos de serviço público. Lembrando que a própria Constituição Federal exige que ele tenha pelo menos 10 anos de serviço público e dentro desses 10 anos, pelo menos 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria, tá bom? Mas a gente fala disso mais à frente. 4. Voluntariamente quando for professor após 30 anos e professora após 25 anos de efetivo exercício. Em funções de magistério. Gente, cuidado, que a Constituição Federal ele diz o seguinte, a Constituição Federal ela fala que se ele exercer, correto? Se ele exercer, se ele trabalhar no magistério da educação infantil, fundamental e ensino médio, se ele dedicou todo esse tempo de magistério nesses 3 aqui, o que acontece? Eu reduzo 5 anos. Tá? O que a prova gosta de perguntar? A prova joga para você o seguinte, dizendo que ele também trabalhou em universidade nesse período. E aí quebra o cálculo, porque a sua educação infantil, fundamental e médio. Perfeito? Ele não fala do ensino superior, ok? Aqui ele fala em funções de magistério. E ponto. Ele não fala mais nada. Mas aqui eu já estou trazendo essa explicação, tá? É importante e é imprescindível que você anote isso daqui no seu material. O magistério que ele está fazendo alusão aqui, que é complementado pelo que a Constituição Federal diz, é infantil, fundamental e médio. Aí eu reduzo 5 anos dessa conta, ok? Vamos lá, galera. Eu vou apagar. Se você for escrever, aperta um pause aí, que eu vou apagar. No caso do inciso 3, o prazo reduzido a 30 anos para as mulheres. Qual é o inciso 3 que ele fala aqui, ó? Voluntariamente após 35 anos. Gente, não é usual a aplicabilidade disso daí, tá bom? Parágrafo 2º. A aposentadoria por invalidez será sempre precedida de licença por período contínuo, não inferior a 24 meses, salvo quando a junta médica declarar incapacidade definitiva para o serviço, ou na hipótese prevista lá no 92. O que é isso? Olha só. A administração pública, ela não vai querer tomar uma volta sua. E ela não vai querer que você, na condição de servidor, faça corpo mole para poder ter uma aposentadoria. Então, o que ela faz? Ela já exige o seguinte, se você está falando que está ruim para você, que você vai se aposentar por invalidez, você tem que permanecer por pelo menos 24 meses de período contínuo, para aí sim você ser aposentado por invalidez, por uma incapacidade, salvo a hipótese do artigo 92 que a gente vai falar. Olha só. Percebeu isso daqui? Gente, olha só, tu não pensa que é um mundo mágico de Oz, não, tá? Nesses 24 meses, eles vão fazer um inferno na tua vida. Sabe o que eles vão fazer? Você não vai ficar 24 meses em casa e depois de 24 você vai lá, não. Negativo. Eu sou servidor público do estado do Rio de Janeiro. Eu já precisei tirar a licença médica. Só que o que eles fazem? Eles pegam, se a licença de 30, se ele vai te dar uma licença X, ele faz o seguinte, ó, ele te dá 15 dias, aí tu vai ter que voltar lá no 15º dia. Aí depois ele te dá mais 10 dias. Aí depois ele dá mais 30 dias. Aí te dá mais 10 dias. E você tem que ficar indo lá para renovando até dar esse período aqui. É um desastre na vida da pessoa, tá? Será aposentado o funcionário que for considerado inválido para o serviço e não puder ser readaptado na forma do artigo 86. Como assim não puder ser readaptado, Geraldo? Eu quero que você entenda o seguinte. A administração pública, ainda que você tenha feito concurso para uma dada função, ela não vai querer te aposentar se ela pode te colocar para trabalhar em outra coisa. Quer ver? Suponhamos que você trabalhe na parte... Enfim, se você desempenha alguma função
Se você é fiscal da prefeitura e você tem que ficar indo de estabelecimento em estabelecimento comercial para poder analisar. O nosso mundo aqui, Rio de Janeiro, é feito para cadeirante? A gente sabe que não é. A gente tem vários obstáculos na rua. Isso é horrível, mas não foi feito para cadeirante. Então eu, que sou fiscal, fui acometido de alguma lesão na minha coluna cervical e eu perdi o movimento das pernas. A administração vai olhar para mim, pô, Geraldo, 30 anos de idade, eu vou aposentar esse cara? Negativo. Eu vou botar ele numa função que seja compatível com a lesão que ele sofreu. Vou fazer o seguinte, você vai trabalhar em uma outra função, eu vou te readaptar, mas eu não vou te aposentar não. É o caso que ele menciona aqui. Perfeito? No caso de aposentadoria voluntária, o funcionário aguardará em exercício a publicação do respectivo ato, salvo se estiver legalmente afastado do cargo. O que é isso? Você cumpriu todos os dados, né, da aposentadoria voluntária e você vai lá e pede a aposentadoria. Até que saia de fato a sua aposentadoria, tu tem que permanecer trabalhando, ok? Isso até aconteceu no Rio de Janeiro, mas foi com um estado que numa determinada carreira pública, o dirigente daquela carreira estava botando debaixo do tapete todos os pedidos de aposentadoria e estava procrastinando para poder conceder, porque eles não tinham sido absorvidos pela aposentadoria compulsória, não tinha alcançado a idade exigida, que na época era até 70 anos, hoje é 75, e ele estava fazendo o quê? Estava engavetando tudo. E estava enrolando. E isso gerou uma insatisfação muito grande, entendeu? No caso da aposentadoria compulsória, o funcionário será dispensado do comparecimento ao serviço a partir da data em que completar a idade limite. Ou seja, fez 75 anos na terça-feira, show de bola. Na terça-feira foi seu último dia de trabalho. Não precisa mais voltar na quarta-feira, porque a partir da data que você completar, já era, você não precisa mais vir aqui. Ok? Consideram-se funções de magistério para os fins do inciso 4, todas as atividades inerentes à educação, nelas incluída a administração. Quando ele fala administração, é a administração daqueles colégios, ok? Mas lembrando a vocês, de enfoque constitucional, eu só tenho a redução dos 5 anos quando se tratar de educação infantil, ensino médio e ensino fundamental, ok? Vamos lá, meus amores. Artigo 72. O funcionário aposentado por invalidez, decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença prevista lá no artigo 92, terá provento equivalente ao vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens percebidas em caráter permanente. Ou seja, se ele foi aposentado por invalidez por acidente em serviço, moléstia profissional ou doença infecto-contagiosa incurável na forma do 92, ele vai receber o quê? Proventos integrais. Perfeito? A regra da aposentadoria por invalidez é receber proporcional, mas se foi relacionada a moléstia profissional, doença profissional, acidente em serviço ou aquela prevista no 92, o que acontece? Ele recebe integral, ok? Então anota no teu material embaixo, proventos integrais, ok? Que é o vencimento e as vantagens de caráter permanente. Parágrafo único. Nos demais casos, a aposentadoria por invalidez, o provento será proporcional ao tempo de serviço. Acabei de explicar agora para vocês, já está escrito aqui no parágrafo único. Artigo 73. O funcionário aposentado compulsoriamente, aquele que já completou 75 anos de idade, terá seu provento fixado com base no vencimento do cargo efetivo e nas vantagens percebidas em caráter permanente, proporcionalmente ao tempo de serviço apurado. Senão é mole. Fica à toa a vida inteira, quando estiver chegando perto da aposentadoria compulsória, ele faz um concurso, entra, e aí ele se aposenta bonitinho? Não. Proporcionalmente ao tempo de serviço. Ok? Vai ter esse cálculo de proporção, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó. O funcionário efetivo quando aposentado, a pedido terá. Vamos lá. Quando ele pedir para se aposentar, provento correspondente ao vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens recebidas em caráter permanente. Provento referido lá no inciso 1, esse aqui, acrescido da vantagem do valor da função gratificada de 70% do valor do cargo em comissão de maior remuneração que tenha exercido na administração direta ou autárquica desde que satisfaça os seguintes requisitos. Vamos lá, então vamos com calma.
O servidor que foi aposentado a pedido, ele pediu para ser aposentado porque ele cumpriu, ele vai receber o quê? O provento correspondente ao vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens recebidas em caráter permanente. Acabou. Agora, o provento referido no inciso 1, ou seja, o valor da sua remuneração, ou seja, o vencimento mais as vantagens, correto? Acrescida, ou seja, acrescido, aqui ó, o valor do referido no inciso 1, acrescido da vantagem do valor da função gratificada ou de 70% do valor do cargo em comissão de maior remuneração de que tem exercido na administração direta ou autárquica desde que satisfaça alguns requisitos. Então, vamos lá. Se for o valor da função gratificada, ele soma aqui ó, a vantagem da função gratificada ou do cargo em comissão, ele soma 70%. Geraldo, desenha. Vamos lá, vamos para o quadro. Olha só. O servidor aqui, nesse caso, da aposentadoria a pedido, ele recebe ó, o vencimento mais as vantagens. Correto? Show de bola. Isso daqui, a gente já sabe que isso daqui é a remuneração. Isso é a remuneração. É o vencimento mais as vantagens. Só que eu vou acrescer. Olha só, ele pode ter ocupado uma função de confiança, ou uma função gratificada, igual ele fala aqui, eu vou botar aqui, ó, gratificada. Ele pode ter ocupado um cargo em comissão? Pode. Como vai ser? Se for função gratificada, ó, eu somo. Se for a função, o cargo em comissão, ele recebe 70% desse valor. Ok? Perfeito? E quais são as condições? Então, eu peço que você faça esse desenho aqui agora, antes da gente analisar as condições. Por quê? Porque vai ter um rolzinho que a gente vai ter que observar, e alguns requisitos, o tempo, como vai ser que funciona isso daí. Então, a remuneração, vencimento mais vantagens de caráter permanente. Ele recebe acrescido do valor da função gratificada ou de 70% do cargo em comissão. Em que casos? A gente vai falar agora. Aperta o pause e copia, porque eu vou apagar. Olha só, aqui ó, desde que, ó, letra A, a linha A, desde que conte 5 anos ininterruptos imediatamente anteriores à data da aposentadoria ou 10 anos interpolados de exercício em cargos em comissão ou em funções gratificadas. Vamos lá. Se antes de se aposentar, nos 5 anos antes de se aposentar, ele trabalhou direto em uma função gratificada, ele teve ou num cargo em comissão, show de bola, 70% do cargo em comissão, ou eu somo o valor da função gratificada nos últimos 5 anos. Perfeito? Outra hipótese, ou então ele não trabalhou de forma contínua nos últimos 5 anos, mas ele teve o quê? 10 anos interpolado, trabalhou 2 aqui, 3 ali, mais aqui, mais ali. Perfeito? Estamos juntos? Vamos lá. A linha B, tenha exercido pelo menos por 1 ano o cargo em comissão ou a função gratificada de maior remuneração. Por que eu não calculo sobre a de maior remuneração? Sim. Aí ele trabalhou, por exemplo, 5 anos, ou melhor dizendo, ele trabalhou 5 anos exercendo uma função gratificada, ganhando 3 mil. Trabalhou mais 3 anos, ganhando na outra R$1.000. E no finalzinho ele trabalhou 2 anos numa que pagava R$5.000. Espera aí, ele permaneceu por pelo menos 1 ano no cargo em comissão ou na função de confiança que pagou a maior remuneração? Sim, então eu vou fazer o cálculo em cima dessa de maior remuneração. Ok? Foi desde que cumprido esse requisito de 1 ano. Parágrafo 1º. Quando atendida a condição da linha A, e não atendida a da linha B, ou seja, ele cumpriu a da linha A, ou ele ficou 5 anos consecutivos, ou ficou 10 interpolados, correto? Mas não cumpriu a da linha B, não permaneceu por pelo menos 1 ano. A vantagem corresponderá à remuneração da função gratificada ou 70% do valor do cargo em comissão, imediatamente inferior. Para os efeitos desse artigo,
considerar-se-ão igualmente quaisquer gratificações deferidas ao funcionário na qualidade de ocupante de função de confiança, na administração direta ou autárquica ou pela participação em órgãos de deliberação coletiva, inclusive de fundações instituídas e mantidas pelo poder público municipal, as quais se incorporarão ao respectivo provento pelo valor efetivamente percebido. Olha só. Para os fins do disposto na linha A do inciso 2, que se refere ao exercício por 10 anos interpolados de cargos em comissão, será computável por ato do prefeito o exercício em qualquer época de cargos em comissão, inclusive nas antigas unidades da federação que deram origem ao novo estado do Rio de Janeiro, que era o estado da Guanabara. Parágrafo 4º. Considerado o período de exercício, inclusive no estado posterior à passagem à inatividade como de reversão ao serviço público, o funcionário aposentado ocupante de cargo em comissão fará jus à revisão dos respectivos proventos de aposentadoria para sua atualização a partir da data que venha a completar 7 anos contínuos ou interpolados no referido exercício posterior à passagem. O que ele quer dizer com isso daqui? Lá a gente sabe que o cálculo é feito em 5 seguidos ou 10 interpolados. Perfeito? Aqui ele está falando o seguinte, o servidor já é aposentado. Já é aposentado. O que acontece? Ele exerceu por 7 anos aquilo ali, eu vou lá e peço uma revisão do provento dele. Ok? É o que está dizendo aqui. O funcionário, eu vou fazer um desenho disso, tá, gente, para vocês entenderem. O funcionário ocupante de cargo em comissão, função gratificada ou função de confiança na administração direta, autárquica, que vier a ser aposentado compulsoriamente por implemento de idade, contando no mínimo 40 anos de serviço público, receberá seus proventos à base do que estiver percebendo, além de outras vantagens previstas em lei. Ou seja, vai receber integral nesse caso aqui. 75. Ao funcionário aposentado por invalidez ou compulsoriamente, serão aplicadas as disposições nos inciso 2 do artigo anterior. 76. O provento da inatividade serão revistos sempre que, por motivo de alteração do poder aquisitivo da moeda, se modificarem os vencimentos dos funcionários da ativa, que é a paridade, né? Por isso que até estava... A gente viu aí nos noticiários que eles estavam querendo acabar com essa paridade. Por quê? Porque se eu mudo da ativa, eu tenho que mudar também do aposentado. Perfeito? É essa paridade que ele está mencionando aqui. Olha só. Vamos lá, eu vou fazer um desenhozinho aqui para a gente. A gente já sabe como é que vai ser esse lance da aposentadoria. Eu tenho a remuneração do servidor, correto? Como é que vai ser esse cálculo? Ele vai receber o valor da sua remuneração. E a gente já sabe que a remuneração ela é composta de vencimento mais vantagem. E aí a gente sabe o seguinte, olha só, eu posso somar a remuneração o seguinte, eu posso somar o quê? A função gratificada, ou então 70% do cargo em comissão. Vamos lá. Mas que hipótese isso daí acontece? Vamos lá. Quais são as hipóteses? Primeira hipótese. Ou, trabalhou 5 anos ininterruptos. 5 anos ininterruptos nos 5... Vamos lá. Nos 5 últimos anos ininterruptos, ou então 10 interpolados. Perfeito? Só que a gente sabe que esse cálculo vai ser feito, em cima do quê? Do maior valor, correto? E para ser feito em cima do maior valor, tem que ter pelo menos o quê? Ao menos 1 ano no de maior valor. Tio Geraldo, mas olha só, durante esses 10 anos,
Eu ocupei 20 cargos em comissão, trabalhando 6 meses em cada um, e cada um foi um valor. Eu não fiquei 1 ano em nenhum. Opa! Se não preencher as condições dessa, de pelo menos 1 ano no de maior valor, vai ser o quê? Vai ser calculado no valor do último. Perfeito? Então vamos lá. Lembrando, como o servidor ele pode levar, né, recebendo para inatividade, o valor da sua remuneração, que é o vencimento mais vantagens, ele pode somar o valor da função gratificada, ou 70% do cargo em comissão, desde que nos últimos 5 anos ininterruptos, ele trabalhou em uma dessas funções, correto? Ou nos 10 anos interpolados, ele fez parte de uma função gratificada ou de cargo em comissão. Lembrando que o cálculo é feito o quê? Ele vai receber no valor do maior valor que ele recebia, desde que ele tenha ficado ao menos 1 ano naquele cargo, ou exercendo aquela função gratificada. Não satisfez essa exigência, ou seja, vai ser calculado no valor do último que ele havia recebendo. Perfeito, galera? Show de bola? Então, aperto pause aí, que o titio vai pagar. Ou melhor, já bateu o nosso horário, eu encerro esse bloco da aula com vocês e a gente entra falando lá no capítulo 5 de férias, ok? Então você mal entrou na administração pública e já vai pensar em férias, correto? Te vejo na próxima aula. Beijo grande no seu coração, até lá, tchau, tchau.